O sino da grande catedral de gelo eterno ecoava como um lamento gelado, cortando o ar carregado de incenso e sussurros maliciosos. Elara Voss. Não, espere. O nome dela era Lirian Kael, a noiva indesejada. Estava de pé no altar, as mãos trêmulas apertando o buquê de rosas negras congeladas que murchavam em suas palmas. O vestido de noiva, um emaranhado de sedas prateadas e peles de lobo, pesava sobre seus ombros como correntes, e o véu fino roçava sua pele exposta, fazendo-a arrepiar não só pelo frio que se infiltrava pelas vidraças altas da catedral. Os nobres da corte de Frost Harrow riam abertamente agora, seus risos ecoando pelas abóbadas de pedra cinzenta, adornadas com entalhes de presas e luas cheias. Seu noivo, o lorde humano de rosto pálido e olhos calculistas, Lord Harlan, havia acabado de erguer a taça em um brinde falso. A noiva que veio das sombras das vilas esquecidas, proclamara ele, com a voz melosa de veneno. Que seu sangue aqueça esta união fria, como o iule eterno de nossa terra. Mas todos sabiam a verdade. Lírien era uma plebeia, uma órfã das Neves Baixas, oferecida como tributo para selar uma aliança frágil entre os clãs humanos e os lobos ancestrais de Frost Harrow. Seu corpo, marcado por cicatrizes de uma infância de fome e rejeição, era o preço pago para aplacar as feras que governavam as montanhas geladas. Lírien sentia o rubor de humilhação queimar suas bochechas, contrastando com o azul pálido de sua pele. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, varriam a multidão. Damas com joias de osso de lobo tilintando em seus pescoços, lordes cujas peles grossas mal disfarçavam o brilho feral em seus olhares. Frost Harrow não era apenas um reino, era um arquipélago de ilhas congeladas, unidas por pontes de gelo eterno e mares negros que uivavam com ventos ancestrais. Aqui, o Yule, o que os humanos chamavam de Natal das Sombras, era uma festa de pactos sangrentos, onde alianças eram forjadas não com votos doces, mas com juramentos sob a lua de inverno, e os lobos alfas reinavam de seus palácios de gelo, onde o trono era esculpido de presas petrificadas. O padre, um homem encurvado com vestes bordadas de runas lupinas, ergueu as mãos para prosseguir, mas Harlan se inclinou para ela, o hálito azedo de vinho de bagas geladas roçando sua orelha. Você treme como uma lebre encurralada, minha cara, murmurou ele, os dedos frios apertando seu braço com força suficiente para deixar marcas. Não se preocupe. Após esta noite você será minha e eu a moldarei como o gelo molda as rochas, devagar, até quebrar. O toque dele era invasivo, possessivo, mas vazio de qualquer calor. Lírien sentiu náusea subir pela garganta, o corpo enrijecendo em repulsa. Ela queria recuar, fugir para as neves lá fora, onde os uivos dos lobos selvagens pareciam mais honestos que aqueles risos. Então, as portas da catedral se abriram com um estrondo que fez as velas tremularem, espalhando sombras dançantes pelas paredes. Um vento ártico invadiu o salão, carregando flocos de neve que se derretiam no ar aquecido. A multidão silenciou, os olhares se voltando para a figura imponente que entrava. O rei lobisomem, Aldrich Varin, soberano de Frost Harrow. Alto como uma torre de gelo, ele usava uma capa de peles negras que se fundiam à sua silhueta, os cabelos escuros caindo em ondas selvagens sobre ombros largos. Seus olhos, de um âmbar flamejante, cortavam a assembleia como lâminas, e sob a pele humana, Lírien podia jurar que via o contorno de presas ocultas, o tremor sutil de músculos que ansiavam pela transformação. Harlan empalideceu, soltando o braço dela como se queimasse. Majestade, gaguejou ele curvando-se desajeitadamente. Esta é uma cerimônia privada, um tributo ao Yule. Não esperávamos sua presença. Aldrich não respondeu de imediato. Seus passos ecoavam pesados no piso de mármore rachado pelo frio eterno, aproximando-se do altar com uma graça predatória que fazia o ar vibrar. Lírien sentiu o peito apertar, o coração martelando contra as costelas, como um tambor de guerra. Ele parou a poucos passos dela, o cheiro dele, terra úmida, pinho gelado,
e algo primal, como sangue fresco sob a neve, invadindo seus sentidos. Seus olhos se fixaram nos dela, e por um instante o mundo se resumiu àquele olhar, intenso, devorador, como se ele pudesse ver as rachaduras em sua alma, as inseguranças que a faziam se sentir pequena e indigna. Essa cerimônia não acabou, declarou Aldrich, a voz grave e rouca, ecoando como um rosnado baixo que reverberou em seu peito. As palavras caíram como uma maldição, silenciando os murmúrios residuais. Ele estendeu a mão, os dedos longos e calejados pairando perto do véu dela, sem tocá-la ainda, mas perto o suficiente para que Lírien sentisse o calor irradiando de sua pele, um calor que contrastava com o frio do salão, aquecendo o ar entre eles. Seu corpo reagiu involuntariamente, um arrepio subiu por sua espinha, as coxas se apertando em uma confusão de medo e algo mais profundo, mais perigoso, como um fogo acendendo sob a neve. O padre recuou, e Harlan protestou, mas Aldrich o ignorou, inclinando-se ligeiramente para Lírien. Seu hálito roçou a curva de seu pescoço exposto, enviando ondas de tremor por seu corpo. Você não pertence a ele, sussurrou, tão baixo que só ela ouviu, as palavras como uma promessa sombria. Nem a esta farsa. Frost Harrow clama por sangue verdadeiro e o seu. Eu sinto seu cheiro no vento. O peso de sua proximidade era avassalador, o peito largo dele quase roçando o dela, o calor de seu corpo filtrando através das camadas de tecido, fazendo suas pernas fraquejarem. Ela queria fugir, mas seus pés estavam enraizados, o corpo traindo-a com um pulsar urgente, uma umidade traidora entre as pernas que a envergonhava. A multidão observava hipnotizada enquanto o rei se endireitava, virando-se para os nobres com um sorriso feral que revelava o brilho de presas. O Yuli exige equilíbrio, proclamou ele, a voz agora alta e autoritária. E esta noiva carrega o sangue das antigas matilhas, esquecido pelos humanos. Eu a reclamo para o julgamento do Conselho Lupino. Harlan urrou em fúria, mas guardas de peles escuras, meia-lobos, Lírien percebeu agora, surgiram das sombras, arrastando-o para longe. Lírien piscou, o mundo girando em torno dela. O que significava aquilo? Frost Harrow era um lugar de lendas, ilhas ligadas por portais de gelo, onde os alfas como Aldrich governavam com instintos selvagens, e o Yuli era o momento em que humanos e lobos selavam pactos sob risco de maldições ancestrais. Seu próprio sangue, ela sempre soubera que havia algo diferente. Sussurros de uma avó que falava com as sombras, agora a arrastava para o centro da tempestade. Aldrich se virou para ela novamente, estendendo a mão de verdade desta vez. Venha comigo, Lírien Kael, disse ele. O tom, uma ordem envolta em seda. Ou fique e veja como o gelo engole os fracos. Ela hesitou, o toque de seus dedos finalmente encontrando os dela. Firme, elétrico, enviando faíscas por sua pele que a fizeram ofegar baixinho. O calor dele era uma âncora no caos. E pela primeira vez Lírien sentiu não só medo, mas uma faísca de algo selvagem despertando dentro de si. O rei a puxou gentilmente, seu corpo roçando o dela por um instante fugaz, o suficiente para que ela sentisse a rigidez de seus músculos, o pulsar de um desejo contido que espelhava o dela. A catedral parecia menor agora, as paredes fechando-se como as presas de uma besta, e Lírien soube que sua vida, outrora uma sombra gelada, acabara de se incendiar. As portas da catedral se fecharam atrás deles com um estrondo surdo, selando o caos lá dentro como um túmulo de gelo. Lírien tropeçou ligeiramente no degrau irregular, o peso do vestido e do buquê murchando-a arrastando para baixo, mas a mão de Aldrich se fechou ao redor de seu pulso com uma firmeza inabalável. Seus dedos, quentes e calejados, envolveram sua pele fria como uma marca de ferro, enviando um choque que subiu por seu braço e se espalhou pelo peito, fazendo seu coração disparar em um ritmo errático. Ele a estabilizou sem esforço, o corpo dele se inclinando para perto o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de sua capa de peles, contrastando com o vento ártico que chicoteava as ruas de gelo eterno. Cuide de onde pisa, Lírien, murmurou ele, a voz baixa e rouca,
como o rosnado de um lobo ecoando em uma caverna profunda. Seu hálito roçou a concha de sua orelha, quente e úmido, fazendo os pelos de sua nuca se eriçarem. Ela se encolheu instintivamente, mas não recuou. O toque dele era uma âncora no vendaval, e o pulsar urgente entre suas coxas atraía, um calor traidor que se espalhava apesar do frio que mordia sua pele exposta sob o véu rasgado. Eles atravessaram a praça central da capital, onde tochas de gordura de foca tremulavam em suportes de osso de alce, iluminando estátuas de lobos ancestrais, cujos olhos de safira pareciam vigiar cada passo. A multidão de plebeus e servos se apartava como ondas de neve, sussurrando o rei das presas e a noiva das sombras. Frost Harrow não era um reino unificado, mas um emaranhado de ilhas flutuantes presas por correntes de gelo eterno, conectadas por portais rúnicos que só os alfas podiam ativar. Gelo eterno, a ilha central, erguia-se como um punho congelado, com torres de palácio esculpidas em glaciares vivos, onde o Yule transformava as noites em rituais de sangue e juramentos. Lírien sempre soubera das lendas. As matilhas que uivavam nas bordas do mundo, os humanos que pagavam tributos para não serem devorados. Mas agora, arrastada pelo rei em pessoa, o terror se misturava a uma curiosidade perigosa, como o formigamento de uma ferida se abrindo. Aldrich não a soltava, guiando-a por uma ponte de gelo que rangia sob seus pés, levando-a a uma carruagem esculpida em madeira de pinheiro negro, puxada por cães-lobos de pelagem prateada. Ele a ajudou a subir, sua mão deslizando para a curva de sua cintura por um instante a mais do que o necessário. Os dedos pressionando levemente através das sedas prateadas. O contato foi elétrico. Ela sentiu a rigidez de seus músculos sob a capa, o contorno firme de seu torso roçando seu ombro, e um gemido contido subiu em sua garganta sufocado pelo véu. "Por quê?" sussurrou ela, finalmente encontrando a voz enquanto se acomodava no assento de peles macias. "Por que me reclamar? Eu sou ninguém, uma plebeia com cicatrizes que nem valem uma moeda de osso." Ele se sentou ao lado dela, o espaço da carruagem se tornando sufocantemente pequeno com sua presença imponente. Seus joelhos se tocaram, e ele não se afastou. Em vez disso, inclinou-se para a frente, os olhos âmbar fixos nos dela, como se pudesse devorar seus segredos. "Ninguém?" repetiu ele, o tom carregado de escárnio e algo mais sombrio, como fome. "Seu sangue canta para mim, Lírien Kyle. Eu sinto o eco das matilhas antigas nele, o mesmo que corre nas veias dos primeiros alfas, antes de os humanos nos traírem com tratados falsos." Sua mão subiu, hesitante, roçando o véu para afastá-lo de seu rosto. Os dedos traçaram a linha de sua mandíbula, leves como uma brisa, mas firmes o suficiente para fazer sua respiração acelerar, o corpo inteiro formigando com um desejo que ela mal compreendia. O polegar dele parou em seu lábio inferior, pressionando de leve, e ela mordeu o interior da bochecha para não ofegar, sentindo o calor se acumular em seu ventre, uma umidade incômoda que a fazia se contorcer no assento. A carruagem partiu com um solavanco, os cães-lobos latindo em harmonia com o vento, e Aldrich continuou, a voz baixando para um sussurro que vibrava em seu peito. "Harlan e sua corte humana veem você como um peão em seus jogos de poder, mas eu vejo o fogo sob o gelo. Frost Harrow está à beira da guerra. As ilhas periféricas se rebelam. Os portais enfraquecem sem sangue fresco para os rituais do Yule. Seu avô era um alfa renegado, exilado nas neves baixas por amar uma humana. Seu sangue pode selar o que está quebrado, ou destruí-lo tudo." Ele se aproximou mais, o peito dele quase tocando o dela, o cheiro primal dele, neve derretida e ferocidade contida, preenchendo o ar confinado. Lírien sentiu o coração dele batendo forte contra o seu, um ritmo selvagem que ecoava o pulsar em suas veias, e por um momento aterrorizante imaginou as presas dele roçando sua pele, marcando-a como sua. "Eu não quero isso", mentiu ela, a voz trêmula, mas seu corpo a atraía, inclinando-se involuntariamente para o calor dele. As cicatrizes em suas costas,
Marcas de chicotes de uma infância de rejeição nas vilas humanas pareciam queimar sob o vestido, como se ansiassem por um toque que as curasse em vez de punir. Aldrich riu baixinho, um som gutural que enviou arrepios por sua espinha. Seu corpo diz o contrário, respondeu ele, a mão deslizando para sua nuca, os dedos enredando-se em seus cabelos soltos. Ele puxou de leve, inclinando sua cabeça para trás, expondo a curva de seu pescoço, e inclinou-se até que seus lábios pairassem a um fio de distância da pele sensível. O hálito dele era fogo líquido, fazendo suas coxas se apertarem em uma onda de tremor, um suspiro escapando apesar de seus esforços. Sinta isso, Lírien. O chamado do sangue é o que nos une, quer você fuja ou se renda. Antes que ela pudesse responder, a carruagem parou abruptamente diante do Palácio das Presas Eternas, uma fortaleza de torres que se erguiam como garras contra o céu noturno cravejado de auroras boreais. Guardas meia-lobos, com olhos lupinos brilhando sob capuzes de pele, abriram as portas, mas Aldrich não se moveu imediatamente. Seus olhos se demoraram nos dela, prometendo perigos e prazeres entrelaçados. O conselho lupino a julgará ao amanhecer, disse ele, finalmente soltando-a, mas o fantasma de seu toque permaneceu, uma queimação em sua pele. Até lá você é minha hóspede e minha prisioneira. Ele desceu primeiro, estendendo a mão novamente, e quando ela a pegou, o contato reacendeu o fogo, fazendo suas pernas fraquejarem enquanto entravam no salão de entrada, onde tapeçarias de batalhas ancestrais sussurravam histórias de amor e traição sob a luz de cristais de gelo. Lírien seguiu, o coração em guerra consigo mesmo, medo do julgamento iminente, raiva pela vida roubada e um desejo crescente que a aterrorizava mais que qualquer uivo na noite. Frost Harrow a engolira, e Aldrich era o centro da tempestade. Um alfa cuja proximidade a fazia questionar se a selvageria em seu sangue era maldição ou salvação. O salão de entrada do Palácio das Presas Eternas engolia Lírien como uma garganta de gelo vivo. As paredes de glaciares translúcidos pulsando com veias azuis que pareciam veias de um coração congelado. As tapeçarias, tecidas com fios de lã de lobo e sangue coagulado, retratavam uivos ancestrais e uniões sangrentas sob luas cheias, seus tons vermelhos e prateados dançando à luz de cristais suspensos que emitiam um brilho etéreo, como estrelas presas em gaiolas de osso. Guardas meia-lobos flanqueavam os arcos altos, seus narizes se contraindo ao farejar o ar, olhos lupinos semicerrados avaliando a intrusa com desconfiança mal disfarçada. Lírien sentia o peso daqueles olhares, como presas invisíveis roçando sua pele, mas era a mão de Aldrich, ainda entrelaçada à dela, que a ancorava, ou a prendia, os dedos dele firmes, quentes, enviando pulsos de calor que subiam por seu braço e se espalhavam pelo peito, fazendo seus seios se arfarem sob o vestido rasgado. Ele a guiou por um corredor estreito, onde o eco de seus passos se misturava ao gotejar distante de água, derretendo de algum degelo rúnico. O ar era denso, carregado de umidade gelada, que condensava em seu hálito. Mas o corpo de Aldrich ao lado dela irradiava um calor primal, como uma fornalha sob a neve. Seus ombros se roçavam a cada passo, o tecido de sua capa de peles negras sussurrando contra as sedas prateadas dela. E Lírien não conseguia ignorar a rigidez de seu braço pressionado contra o dela, os músculos tensos como cordas de arco, prontas para disparar. Seu coração batia descompassado, uma mistura de pavor e anseio que a envergonhava. As cicatrizes em suas costas formigavam, lembrando-a de toques cruéis do passado. Mas este era diferente. Possessivo, sim, mas com uma promessa de selvageria que a atraía como um abismo. Você treme, observou Aldrich, parando abruptamente em uma alcova lateral, onde uma janela de gelo embaçado revelava as auroras boreais dançando sobre o mar negro de Frost Harrow. Ele se virou para ela, o corpo bloqueando a saída, encurralando-a contra a parede fria sem tocá-la ainda. Seus olhos âmbar brilhavam na penumbra, devorando o rosto dela,
E Lírien sentiu o ar rarear, o peito subindo e descendo em respirações rápidas que faziam o véu remanescente escorregar de seus ombros. É o frio, ou o medo do que vem a seguir? Perguntou ele. A voz um ronronar grave que vibrava no espaço entre eles, tão próximo que ela podia sentir o calor de sua respiração roçando seus lábios entreabertos. Ambos, admitiu ela, a voz rouca, os olhos baixando para evitar o abismo daqueles dele. Mas seu corpo atraía, inclinando-se imperceptivelmente para a frente, as coxas se apertando contra o pulsar urgente que se acendia em seu ventre, uma umidade traidora que a fazia corar violentamente. Haldrick riu baixinho, um som gutural que ecoou em seu peito largo, e ergueu a mão para traçar a linha de sua clavícula exposta, os dedos calejados leves como penas, mas firmes o suficiente para enviar arrepios por sua espinha. O toque era fogo em meio ao gelo. Ela ofegou as pernas fraquejando, e ele avançou um passo e o peito dele pressionando o dela por um instante fugaz, o contorno rígido de seu torso alinhando-se ao dela através das roupas, fazendo-a consciente de cada ponto de contato, o calor de suas costelas contra as dela, a pressão sutil de seus quadris roçando os dela. Medo é o que os humanos nos impuseram, Lírien, murmurou ele, inclinando a cabeça até que seus lábios pairassem a um sussurro da curva de seu pescoço, o hálito quente traçando uma linha de faíscas pela pele sensível. Mas seu sangue não mente, ele uiva por mim, como o meu por você. Os dedos dele deslizaram para sua nuca, enredando-se nos cabelos úmidos de neve derretida, puxando de leve para expor mais de sua garganta. Lírien sentiu o tremor de presas ocultas roçando o ar perto de sua veia pulsante, não tocando, mas ameaçando, ou prometendo, uma marca que a uniria a ele para sempre. Seu corpo reagiu com uma onda de calor, os mamilos endurecendo contra o tecido fino, um gemido contido escapando de seus lábios enquanto ela se arqueava involuntariamente, as mãos subindo para agarrar os ombros dele, sentindo a força contida ali, músculos que podiam despedaçá-la ou protegê-la. Antes que o beijo pudesse se materializar, pois era isso que pairava no ar, um roçar inevitável, um rugido ecoou do fim do corredor, interrompendo o momento como uma rajada de vento ártico. Haldrick se afastou relutante, os olhos flamejantes de frustração e desejo, e Lírien cambaleou contra a parede, o corpo latejando com a ausência dele, o frio agora mordendo como agulhas, onde o calor dele havia estado. Uma figura emergiu das sombras, uma mulher alta, de pelagem prateada entrelaçada nos cabelos negros, vestida em couro reforçado com presas de urso polar. Elara Thorne, a beta do Conselho Lupino conhecida como a Guardiã das Correntes, parou a uma distância respeitosa, mas seus olhos cinzentos como aço varreram Lírien com desdém aberto. Majestade, disse Elara, curvando-se ligeiramente, a voz afiada como uma garra. O Conselho se reúne em 1 hora. A humana, ou o que quer que ela seja, deve ser preparada. As runas do julgamento exigem pureza de sangue, e há rumores de que o sangue dela carrega a maldição dos exilados. Seus lábios se curvaram em um sorriso frio, revelando caninos afiados. Se for impura, o Iule a consumirá antes do amanhecer. Haldrick endireitou-se, o corpo ainda tenso de desejo não saciado, e gesticulou para que Elara se aproximasse. Ela não é humana comum, Elara. Seu sangue é o elo que precisamos para fortalecer os portais. Leve-a aos aposentos das tributárias e prepare-a. Mas lembre-se, ela está sob minha proteção. A beta assentiu, mas seus olhos se demoraram em Lírien com uma fome predatória, como se já a medisse para o sacrifício. Haldrick se virou para Lírien uma última vez, a mão roçando a dela em um toque breve, elétrico, que reacendeu o fogo em seu ventre. Aguente firme, sussurrou ele, os olhos prometendo mais do que palavras. O julgamento revelará a verdade, e o que somos um para o outro. Elara agarrou o braço de Lírien com firmeza, arrastando-a por escadarias em espiral que desciam para níveis inferiores do palácio, onde o ar ficava mais úmido e carregado de um cheiro terroso, como raízes sob a neve. Os aposentos das tributárias eram uma suíte de câmaras esculpidas em cavernas de gelo,
iluminadas por fungos luminescentes que emitiam um brilho azulado fantasmagórico. Mulheres, meia-lobas, servas, prisioneiras como ela, moviam-se em silêncio, preparando banheiras de água termal, extraída das entranhas da ilha, infundida com ervas que cheiravam a pinho e sangue. Lírien foi despida sem cerimônia, o vestido caindo em farrapos no chão, expondo sua pele pálida marcada por cicatrizes antigas, vergões de chicotes humanos, queimaduras de fogueiras rituais nas vilas baixas. As servas murmuraram, mas Elara silenciou-as com um rosnado. Enquanto você se lava, pense no que significa ser reivindicada pelo rei, disse a Beta, inclinando-se perto enquanto uma serva derramava água escaldante sobre os ombros de Lírien. O vapor subia, embaçando o ar, e o calor penetrou sua pele, aliviando os músculos tensos, mas avivando memórias do toque de Aldrich. Ele vê potencial em você, mas Frost Harrow não perdoa fraqueza. Os portais entre as ilhas estão enfraquecendo. Rebeliões nos confins gelados ameaçam romper as correntes eternas. Seu sangue pode selar os rituais do Yuli, mas se falhar, o rei pagará o preço. Elara se afastou, deixando Lírien sozinha na banheira, a água lambendo sua pele como línguas de fogo. E ela fechou os olhos, o corpo ainda ecoando o quase beijo, o pulsar entre as coxas, uma lembrança insistente de que no coração gelado de Frost Harrow, o desejo era a verdadeira maldição e a salvação. O julgamento se aproximava, e com ele, o despertar de algo selvagem em seu sangue, algo que a ligava ao Alfa de maneiras que a aterrorizavam e a incendiavam ao mesmo tempo. A água termal envolvia Lírien como um abraço relutante, o vapor subindo em espirais que embaçavam os contornos das paredes de gelo da câmara. Os fungos luminescentes projetavam sombras dançantes sobre sua pele nua, destacando as cicatrizes que serpenteavam como rios congelados em suas costas e coxas, marcas de uma vida nas vilas baixas, onde o frio não era o único algoz. Ela afundou mais fundo na banheira esculpida em basalto negro, as ervas de pinho e raízes sangrentas tingindo a água de um vermelho fraco, como se o banho em si fosse um ritual preliminar. O calor penetrava seus músculos tensos, aliviando o tremor residual do quase toque de Aldrich, mas avivando o pulsar insistente em seu ventre, uma lembrança teimosa do hálito dele em sua pele. Como podia seu corpo ansiar por algo tão perigoso? O julgamento do Conselho Lupino pairava como uma lâmina sobre sua cabeça, e ela se sentia exposta, vulnerável, como uma presa farejada no vento. Uma serva meia-loba, de olhos amarelados e orelhas pontudas cobertas por fios prateados, aproximou-se com uma túnica de linho branco bordada com runas lupinas que brilhavam fracamente. "Levante-se, tributária", murmurou a mulher, a voz rouca como cascalho sob neve. "O conselho espera. As runas não toleram demora." Lírien obedeceu, a água escorrendo por seu corpo em riachos quentes que faziam sua pele formigar, sensível demais após o confinamento do vestido. A túnica era fina, quase translúcida, colando-se a ela como uma segunda pele, e ao se olhar no espelho de gelo polido da parede, viu uma estranha, cabelos úmidos caindo em cachos selvagens sobre ombros pálidos, olhos cinzentos flamejantes com um misto de raiva e medo. As cicatrizes pareciam menos como punições agora, mais como mapas de uma herança oculta, e ela se perguntou se Aldrich as via da mesma forma, não como fraquezas, mas como chamas sob o gelo. Elara retornou minutos depois, acompanhada por 2 guardas de pelagens escuras, cujos focinhos se contraíam ao cheirar o ar úmido. A Beta usava uma armadura de couro endurecido, com placas de osso de urso, e seus olhos cinzentos se estreitaram ao avaliar Lírien. "Você cheira a ele agora", disse ela, o tom carregado de desdém e algo mais afiado, como ciúme velado. "O rei das presas deixa sua marca no ar, mas o conselho não se deixa enganar por feromônios. Venha. Os portais do julgamento estão abertos." Ela agarrou o braço de Lírien com garras retraídas, mas firmes, guiando-a por túneis subterrâneos, que ecoavam com o gotejar distante, e uivos abafados de ventos ancestrais. O ar ficava mais frio à medida que subiam,
o linho fino da túnica, roçando a pele de Lírien como um sussurro, fazendo-a arrepiar e se conscientizar de cada curva exposta. Eles emergiram em uma câmara circular no coração do palácio, o Salão das Runas, onde o chão era um mosaico de gelo entalhado com símbolos que pulsavam em azul etéreo, como veias de um ser vivo. O Conselho Lupino se reunia ao redor de uma mesa esculpida em presas petrificadas, 7 alfas idosos, suas peles enrugadas marcadas por cicatrizes de batalhas antigas, olhos lupinos brilhando sob capuzes de pele. No centro, um altar de obsidiana negra sustentava uma lâmina curva, manchada de sangue seco, e cristais de gelo que capturavam a luz das auroras boreais, filtrando pelo domo translúcido. Aldrich estava de pé ao lado do altar, imponente em sua capa negra, os braços cruzados sobre o peito largo, mas seus olhos âmbar se fixaram em Lírien assim que ela entrou, devorando-a com uma intensidade que fez seu estômago revirar. O calor de seu olhar era palpável, atravessando o salão frio, e ela sentiu as coxas se apertarem involuntariamente, um formigamento traidor subindo por sua espinha. "Apresentem a reclamada", proclamou o Alfa Sênior, um homem encurvado chamado Tornegar, cuja voz rangia como gelo rachando. Elara empurrou Lírien para o centro, e ela tropeçou ligeiramente, caindo de joelhos no mosaico gelado que mordia sua pele através do linho. O frio subiu por suas pernas, contrastando com o fogo que o olhar de Aldrich acendia em seu peito. Lírien Cael, nascida das Neves Baixas, oferecida como tributo humano, continuou Tornegar, erguendo a lâmina. Seu sangue é questionado. Frost Harrow definha. Os portais entre as ilhas tremem. As rebeliões nos confins gelados uivam por liberdade. O Yuli exige equilíbrio, e se você carregar a maldição dos exilados, será o sacrifício que selará as correntes eternas. Lírien ergueu o queixo, o coração martelando como um tambor de guerra, mas antes que pudesse falar, Aldrich avançou, sua presença dominando o salão como uma sombra viva. "Ela não é maldição", rosnou ele, a voz grave ecoando nas paredes, fazendo os cristais vibrarem. "Testem-na, mas saibam que seu sangue ecoa o meu, o dos primeiros alfas traídos pelos humanos em tratados falsos." Ele se aproximou dela, ignorando os murmúrios do conselho, e estendeu a mão, puxando-a para os pés com uma firmeza que enviou faíscas por sua pele. Seus dedos se demoraram em sua cintura, pressionando levemente através do linho fino. O calor de sua palma se infiltrando como lava, fazendo suas pernas fraquejarem e um suspiro escapar de seus lábios. O corpo dele estava perto demais, o peito largo quase roçando o dela, e ela sentiu a rigidez de seus músculos, o pulsar sutil de desejo contido que espelhava o dela, um calor úmido, se acumulando entre suas coxas apesar do terror. Tornegar franziu o senho, mas gesticulou para prosseguir. Elara trouxe uma taça de prata, cortando o pulso de Lírien com a lâmina, uma dor aguda que a fez ofegar, o sangue escorrendo vermelho vivo na taça. Aldrich não a soltou, sua mão subindo para envolver a dela, misturando gotas de seu próprio sangue ao dela, em um gesto ritual que o conselho observava em silêncio tenso. O líquido borbulhou, as runas no chão acendendo em chamas azuis que dançavam ao redor deles, e Lírien sentiu uma visão invadi-la. Memórias ancestrais de matilhas correndo sob luas cheias, uma mulher humana unida a um alfa exilado, sua avó sussurrando promessas em uma caverna de gelo. O sangue dela era o elo perdido, capaz de fortalecer os portais, mas amaldiçoado pela traição humana, ameaçando enlouquecer o portador com fúria incontrolável. Ela cambaleou, e Aldrich a segurou pela nuca, inclinando seu corpo contra o dele para sustentá-la, o contorno firme de seu torso pressionando suas curvas, o hálito dele roçando sua orelha em um sussurro urgente. "Sinta o chamado, Lírien", murmurou ele, tão baixo que só ela ouviu, os lábios quase tocando a pele sensível de seu pescoço. "Não lute contra ele, deixe que eu o guie." O toque era elétrico, enviando ondas de tremor por seu corpo, os mamilos endurecendo contra o linho. Um gemido contido subindo em sua garganta, enquanto o desejo a consumia,
misturando-se ao pavor da maldição despertando. O conselho debateu, vozes elevando-se em rosnados, mas Aldrich a protegeu com seu corpo, uma barreira de calor e força que a fazia questionar se a selvageria em seu sangue era prisão ou liberdade. Por fim, Tornegar ergueu a taça, as runas se acalmando. O sangue é puro o suficiente para o ritual do Yule, mas a maldição lateja. Ela deve ser ligada ao Alfa-Rei nas luas cheias, ou os portais cairão. Elara rosnou em protesto, mas Aldrich apenas sorriu feralmente, os olhos fixos em Lírien, prometendo noites de uivos e toques que a marcariam para sempre. Enquanto a arrastava para fora do salão, seu braço ao redor de sua cintura, apertando possessivamente, Lírien soube que o julgamento não era o fim, mas o início de uma união que incendiaria Frost Harrow e seu coração gelado. O braço de Aldrich, ao redor da cintura de Lírien, era uma âncora de ferro quente, guiando-a pelos corredores labirínticos do Palácio das Presas Eternas, enquanto os ecos do Salão das Runas se dissipavam atrás deles como uivos distantes. O linho fino da túnica colava-se à sua pele úmida de suor e vapor, e cada passo fazia o tecido roçar suas curvas, um lembrete incômodo de sua vulnerabilidade. O calor da palma dele se infiltrava através do pano, pressionando a curva de seu quadril com uma possessividade que a fazia ofegar baixinho, as coxas se apertando contra o pulsar urgente que a maldição recém-despertada avivava em seu ventre. Ela sentia o contorno rígido de seu corpo ao lado do dela, o peito largo roçando seu ombro, os músculos tensos da coxa dele contra a dela em cada virada, e o cheiro primal dele, neve derretida misturada à ferocidade contida, preenchia o ar rarefeito, tornando difícil respirar sem que o desejo atraísse. "Para onde me leva agora?" perguntou ela, a voz trêmula ecoando nas paredes de gelo que pulsavam com runas azuis fracas, como veias enfraquecidas. O julgamento a deixara exausta, o corte em seu pulso latejando como um coração exposto, mas o toque de Aldrich era um bálsamo e uma chama ao mesmo tempo, fazendo suas pernas fraquejarem. Ele não respondeu de imediato, apenas apertou mais o braço ao redor dela, puxando-a para uma alcova escondida atrás de uma tapeçaria tecida com fios de pelo de lobo prateado, retratando uma matilha correndo sob uma lua sangrenta. O espaço era estreito, forçado, as paredes frias pressionando suas costas, enquanto o corpo dele a encurralava, bloqueando a saída com sua silhueta imponente. "Aqui, onde as runas não nos espionam", murmurou ele, a voz grave e rouca vibrando em seu peito, tão perto que ela sentiu o eco dele contra seus seios. Seus olhos âmbar flamejavam na penumbra, devorando o rosto dela, e ele ergueu a mão livre para traçar o contorno do corte em seu pulso. Os dedos calejados leves, mas firmes, lambendo o sangue residual, com um toque que era quase uma carícia. Lírien estremeceu, o formigamento subindo por seu braço e se espalhando pelo torso, os mamilos endurecendo contra o linho translúcido. "A maldição desperta em você, Lírien. Eu sinto ela uivando no seu sangue, como um lobo preso na neve. Sem a ligação ela o consumirá. Fúria cega, visões de matilhas traídas que enlouquecerão sua mente antes do Yule pleno." Ela tentou recuar, mas a parede gelada mordeu suas costas, e o corpo dele avançou, os quadris dele alinhando-se aos dela em uma pressão sutil que a fez corar violentamente, o calor úmido entre suas pernas se intensificando como uma maldição própria. "Aí o que é essa ligação?" sussurrou ela, os olhos fixos nos lábios dele, cheios e entreabertos, tão próximos que seu hálito roçava a boca dela, prometendo um beijo que pairava no ar como uma ameaça. Suas mãos subiram instintivamente para o peito dele, sentindo a rigidez dos músculos sob a capa, o coração dele batendo forte e selvagem contra suas palmas, ecoando o pulsar em suas veias. O desejo era uma fera acordada, fazendo-a arquear o corpo contra o dele, apesar do medo que apertava seu peito, medo da maldição, da corte que havia como peão, das cicatrizes que a faziam se sentir indigna de tal fogo. Aldrich inclinou a cabeça,
os lábios roçando o lóbulo de sua orelha em um toque fugaz que enviou ondas de tremor por sua espinha. Um suspiro escapando de sua garganta, enquanto suas coxas se contraíam. É um pacto de sangue e carne, respondeu ele, a voz baixando para um ronronar gutural que vibrou contra sua pele. Nas luas cheias do Iule, eu a marco, não como prisioneira, mas como igual. Seu sangue se entrelaça ao meu, selando os portais de Frost Harrow contra as rebeliões que rugem nos confins gelados. Mas é mais que isso. É o que nossos corpos clamam agora. Sua mão deslizou para a base de sua nuca, os dedos enredando-se nos cabelos úmidos, puxando de leve para expor a curva de seu pescoço. Ele se inclinou mais, os lábios pairando sobre a veia pulsante ali, o hálito quente traçando uma linha de faíscas que a fez gemer baixinho, o corpo inteiro formigando com uma urgência que a envergonhava e excitava. Ela sentiu a rigidez dele pressionando contra sua barriga. Um contorno firme através das roupas que a fez ofegar. As mãos apertando os ombros dele como se para se ancorar ou empurrá-lo. Antes que os lábios dele tocassem sua pele. Antes que o beijo se consumasse em algo mais profundo, mais perigoso. Um estrondo ecoou pelo palácio, seguido de uivos agudos que cortaram o ar como lâminas. Roderick se afastou relutante, os olhos flamejantes de frustração, e Lírien cambaleou contra a parede, o corpo latejando com a ausência dele, o frio agora uma punhalada onde o calor havia estado. Rebelião, rosnou ele, virando-se para a tapeçaria que tremia com vibrações distantes. Os exilados das ilhas periféricas romperam as correntes enfraquecidas. Sem o ritual completo, os portais desabarão, e Frost Harrow se partirá como gelo fino. Eles emergiram correndo para o salão principal, onde o caos reinava. Guardas meia-lobos latiam ordens, cristais de gelo rachavam sob impactos invisíveis, e Elara Thorne irrompeu pelas portas duplas, o rosto salpicado de sangue fresco, a armadura rasgada revelando arranhões profundos em sua pele prateada. "Majestade!" gritou ela, os olhos cinzentos selvagens. Os rebeldes invocaram a maldição antiga, sombras de lobos traídos que rastejam pelos portais. Tornegar caiu. Eles o dilaceraram no salão das runas. "Precisamos de sangue fresco para selar as brechas agora." Aldrich praguejou, o corpo tenso como uma corda esticada, e agarrou o braço de Lírien novamente, puxando-a para si em um gesto protetor que a pressionou contra seu peito, o coração dele martelando contra o dela. "Leve os guardas aos portais periféricos", ordenou ele a Elara, a voz um rosnado autoritário que ecoou pelas abóbadas. "Eu e Lírien lidaremos com o núcleo. Seu sangue é a chave. Sinta-o, Lírien. Deixe a maldição fluir para mim." Mas Elara hesitou, os olhos se demorando em Lírien com um brilho de traição velada. E se ela for a fonte da fraqueza? Os exilados clamam que o sangue dela é veneno, não salvação. Deixe-me testá-la de verdade, majestade. A beta avançou, garras estendidas, mas Aldrich rosnou, interpondo-se como uma muralha de fúria, os músculos inchando sob a capa, enquanto uma transformação parcial o invadia, presas alongando-se, olhos âmbar virando ouro líquido. "Toque nela e eu a rasgo eu mesmo", ameaçou ele, a voz distorcida em um uivo baixo que fez Elara recuar, o rosto pálido de raiva contida. Lírien sentiu o tremor da maldição em si mesma agora, um uivo interno que respondia ao dele, fazendo suas unhas se alongarem em garras instintivas, o corpo ardendo com uma ferocidade que a aterrorizava. Ela se agarrou ao braço de Aldrich, sentindo a força dele como refúgio, o calor de seu corpo acalmando o caos em suas veias, mas avivando o desejo que os unia. Eles correram para o coração do palácio, onde um portal rúnico principal se abria para as ilhas distantes. Um vórtice de gelo negro girando descontrolado, sombras lupinas emergindo como fantasmas de traições antigas. Aldrich parou na borda, virando-se para Lírien com urgência nos olhos. "Corte sua mão na minha", instruiu ele, erguendo a lâmina curva do cinto, os dedos entrelaçando-se aos dela em um aperto que era ao mesmo tempo ritual e carícia. O sangue dele se misturou no ar gelado, pingando no vórtice, e as runas acenderam em chamas azuis que os envolveram,
forçando seus corpos a se colarem. O peito dele contra o dela, os quadris alinhados em uma pressão avassaladora que a fez gemer. O latejar em seu ventre, ecoando o rugido do portal se estabilizando. Visões os assaltaram. Matilhas unidas em amor proibido. Traições humanas que amaldiçoaram o sangue. E um futuro onde eles reinavam juntos, selvagens e inteiros. Mas as sombras contra-atacaram, uma garra espectral roçando o ombro de Lírien, rasgando o linho e expondo sua pele marcada. Ela gritou, o pavor se misturando ao êxtase da ligação parcial, e Aldrich a puxou para si, os lábios finalmente roçando os dela em um beijo feroz, interrompido pelo colapso do portal que os jogou para trás. O caos se acalmou, mas Elara observava das sombras, os olhos prometendo traição, e Lírien soube que o Yule final exigiria mais que sangue. Exigiria que ela abraçasse a fera dentro de si, ao lado do alfa que a incendiava. O portal rúnico rugia como uma besta ferida, o vórtice de gelo negro se contorcendo em espirais que lambiam o ar com garras espectrais. Lírien caiu de joelhos no mosaico gelado, o corpo ainda latejando do beijo interrompido de Aldrich. Um roçar feroz de lábios que havia enviado faíscas por sua pele, misturando o gosto de sangue e desejo em sua boca. O linho rasgado pendia de seu ombro, expondo a curva de seu seio e as cicatrizes antigas que agora pareciam pulsar com a maldição despertada, como veias de fogo sob o gelo. Seu peito arfava, os mamilos endurecidos pelo frio e pelo eco do toque dele, e entre suas coxas, o calor úmido persistia, uma traição do corpo que a fazia corar apesar do caos. Aldrich se ergueu ao lado dela, os músculos inchados pela transformação parcial, presas à mostra em um rosnado que ecoava pelo salão, os olhos ouro líquido fixos nas sombras que emergiam do portal, como lobos fantasmas de traições passadas. "Elara!" bradou ele, virando-se para a Beta que se aproximava das sombras, com passos calculados, as garras estendidas brilhando à luz das runas. A traição estava nua em seu rosto prateado, os olhos cinzentos flamejando com inveja e ambição, o sangue de Tornegar ainda salpicando sua armadura. "Você invocou isso. Os exilados não romperiam sozinhos. Você os guiou com sussurros de fraqueza no meu reinado." Sua voz era um trovão gutural, mas ele estendeu o braço para Lírien, puxando-a para si com uma urgência que a colou ao seu torso rígido, o calor de sua pele nua contra o dela, enviando ondas de tremor por seu corpo. Ela se agarrou a ele, sentindo o contorno firme de seus músculos abdominais pressionando sua barriga, o pulsar de seu coração selvagem ecoando o dela, e um gemido contido subiu em sua garganta, enquanto o desejo se entrelaçava ao terror. Elara riu, um som afiado como estilhaços de gelo, avançando com graça predatória. "Fraqueza? Você se rende a uma plebeia amaldiçoada. Aldrich Verin, rei das presas que agora lambe as sobras humanas. Os exilados prometem um Frost Harrow puro, sem tratados podres com os de sangue fraco. Eu os liderei porque você hesita, e ela é o veneno que enfraquece os portais." A Beta saltou, garras mirando o pescoço de Lírien, mas Aldrich se moveu como um borrão, interceptando o golpe com um rosnado que fez as paredes tremerem. Seus corpos colidiram em uma dança feroz, presas e garras se chocando em faíscas de sangue, enquanto Lírien se erguia, a maldição rugindo em suas veias como um uivo interno. Suas unhas se alongaram em garras instintivas, os olhos cinzentos ganhando um brilho lupino, e ela avançou, sentindo o poder ancestral fluir, não como punição, mas como força, curando as rachaduras de sua alma marcada por rejeições passadas. O salão se transformou em um turbilhão de peles e sombras. Aldrich dilacerou o flanco de Elara com uma garra, o sangue prateado espirrando no gelo, mas a Beta revidou, cravando as unhas no ombro dele, rasgando a capa e expondo a pele marcada por cicatrizes de batalhas antigas. Lírien atacou pelas costas, suas garras roçando o braço da traidora, um instinto primal guiando-a como se o sangue de sua avó sussurrasse segredos de matilhas unidas. "Você não entende", rosnou Elara, girando para enfrentá-la os olhos selvagens. Ele a escolheria sobre o trono, e Frost Harrow cairá por um capricho de desejo.
Mas Lírien não recuou. Em vez disso, sentiu o chamado do sangue responder, uma visão rápida de amor proibido entre Alfa e humana, inundando sua mente e transformando o medo em fúria protetora. Ela cravou as garras no peito de Elara, empurrando-a contra o altar de obsidiana, onde as runas acenderam em chamas azuis, que consumiram a Beta em um uivo final, seu corpo se dissolvendo em sombras que o portal engoliu. O vórtice se acalmou, mas os portais tremiam ainda, as ilhas periféricas rangendo nas correntes eternas como ossos prestes a quebrar. Aldrich cambaleou para Lírien, o sangue escorrendo de seu ombro, e a puxou para si em um abraço, que era ao mesmo tempo ferida e cura. Seus corpos se colaram, suados e ofegantes, o peito dele pressionando os seios dela através do linho rasgado, os quadris alinhados em uma pressão que a fez arquejar, o latejar em seu ventre se intensificando com o cheiro dele, sangue, neve e desejo primal. O Iule pleno desperta, murmurou ele, os lábios roçando a curva de seu pescoço, o hálito quente traçando faíscas pela pele sensível onde a veia pulsava. Ligue-se a mim agora, Lírien. Deixe o sangue nos unir, ou tudo se perderá. Seus dedos enredaram-se na base de sua nuca, inclinando sua cabeça para trás, e ela sentiu as presas dele roçarem levemente sua garganta. Não para ferir, mas para marcar. Um toque que enviou ondas de tremor por seu corpo, as coxas se apertando em uma urgência que a fazia gemer baixinho, o corpo inteiro se arqueando contra o dele, como se ansiando pela completude. Ela não hesitou mais. Com um suspiro trêmulo, cortou a palma na lâmina curva ao lado do altar, misturando seu sangue ao dele em uma taça de osso que borbulhava com runas vivas. Aldrich bebeu primeiro, os olhos fixos nos dela, e então ofereceu a taça a ela, seus lábios se encontrando nos dela em um beijo profundo, enquanto o líquido descia por sua garganta. Fogo líquido que selava a maldição, transformando-a em poder compartilhado. O portal se estabilizou em um rugido final, as correntes eternas se reforçando com um estalo que ecoou pelas ilhas, silenciando as rebeliões distantes. Visões os envolveram. Frost Harrow unida, matilhas correndo sob auroras boreais, e eles dois no centro, alfa e igual, curando as traições do passado com um amor que era selvagem e inteiro. Quando o ritual se completou, Aldrich a ergueu nos braços, carregando-a para uma câmara superior, onde a lua do Iule filtrava através de vidraças de gelo, banhando-os em prata etérea. Ele a deitou em peles macias, o corpo dele cobrindo o dela como uma sombra protetora, os músculos rígidos pressionando suas curvas em uma intimidade que a fazia ofegar. Seus lábios traçaram o caminho de suas cicatrizes, beijos leves que curavam mais que a carne. Você é minha força, Lírien Kyle, sussurrou ele contra sua pele, a mão deslizando pela linha de sua cintura, apertando possessivamente, enquanto o calor entre eles crescia, um pulsar compartilhado que os unia além das palavras. Ela se entregou, as mãos explorando o contorno de seu peito, sentindo o coração dele bater em harmonia com o seu, o desejo fluindo como o sangue que os ligava, intenso, avassalador, mas contido em uma promessa de eternidade. Frost Harrow renasceu naquela noite, os portais firmes, as rebeliões esmagadas pelo equilíbrio restaurado. Lírien, outrora sombra nas neves baixas, ergueu-se ao lado de Aldrich como rainha das presas, sua selvageria abraçada, as inseguranças dissolvidas no fogo do amor que a aceitava inteira. Sob a lua do Iule, eles uivaram juntos um hino de poder e pertencimento, onde o gelo se derretia em chamas eternas.